Olá, eu sou Danilo Azevedo e o programa Rolê está no ar. Hoje uma edição muito especial e eu não estou aqui só, felizmente, tenho os meus amigos de guerra. Vou colocar aqui, logo junto comigo, seu Paulo Baqueiro. Saudade de Tudo bom, você, pessoal? Baqueiro. Pois é, essa pandemia nos distanciou, né? A gente já não se encontra com aquela frequência que a gente gostaria, mas pelo menos nós temos essas tecnologias que nos aproximam, não apenas nós, parceiros de bancada, mas também com os nossos convidados. E hoje temos um especialíssimo. Dois, né? O primeiro vai entrar agora, que é o nosso famoso Andrezinho. Seu Olá, André Uzeda, depois de um ano, né, André? A gente esteve aqui para falar de Moraes Moreira, rapaz, quando ele aquele especial. Agora você está de volta, porque quando a gente tem um convidado muito especial, eu preciso reforçar a equipe, porque eu sozinho eu não dou conta, porque quando eu soube, Danilo, você vai fazer uma entrevista no rolê com Alceu Valença. Rapaz, eu falei, antes de ser jornalista, de ser alguém nessa minha vida, se é que eu sou alguém, né? Antes disso, eu já escutava Alceu Valença. Cresci escutando Alceu Valença, meu pai, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho. Então, assim, quando eu soube, eu falei, vou chamar Andrezinho, porque se eu der uma titubeada, meu amigo aí, nosso querido André Uzeda, vai tacar-lhe pau. E sem muita demora, eu vou colocar aqui na conversa, nesse quarteto de hoje, o seu Moraes Moreira, não, gente do céu, Alceu Valença. Oi, Alceu, boa tarde, bem-vindo ao rolê, bem-vindo ao programa da Oeste FM. Muito obrigado, um prazer e uma honra, e vamos conversar. Vamos lá. Vaqueiro, a honra é nossa, né? Com certeza. Aí é uma figura que desde sempre nós acompanhamos, ouvimos não só cantar, mas falar, porque tem uma fala que a gente adora. Então é um prazer enorme, é uma felicidade muito grande. Andrezinho, Obrigado. já que você é o nosso convidado junto com o Moraes, vocês estão aí, o Moraes do que, meu Deus, com o Alceu, vocês estão no mesmo quadrado aí. Vou deixar que você comece nossa sessão de perguntas de hoje com o nosso convidado Alceu Valença. beleza. Agradeço o convite aqui, é uma honra estar na presença de Alceu. Eu tinha uma primeira pergunta para fazer, mas diante do ato falho de Danilo, de chamar de Moraes Moreira, eu já mudei meu roteiro aqui. Porque Moraes, inclusive, tem uma música que ele brinca com isso, que o fato de tem gente que vocês, pensa que eu sou Alceu exatamente. Valença. Também. Tá. Gente Você muito também, fina. Meu chapa daqui do exato. Rio de Janeiro. Você também passava por isso, te chamavam de Moraes. E já aproveitando, já queria que você falasse também dessa memória, né? De completar um ano da perda do Brincava grande de chamar ele Moraes. de Moringueira, às vezes. Moraes Moringueira, de brincadeira. Uhum. Gente boa demais. Ele até foi a carnavais lá na minha casa em Olinda. Nós nos encontrávamos muito aqui no Diagonal, um barzinho aqui do Leblon. Gente muito, Sim. muito boa. Gente do bem. Total. E um puta de um artista. E também confundiam você com ele, assim? Porque ele disse que ele era confundido diretamente com você, né? Que Não, chamavam ele. acho que foi uma licença poética dele, porque ele era bem mais alto do que eu e totalmente não tinha nada a ver com ele. Isso era uma questão geracional. Eu já vi gente confundir, antigamente, Gil com Caetano. Pronto, não tem nada a ver com o outro, né? Nada. Mas já confundiram Gil com Caetano. Então, é uma questão de geração. Geração do Novo Baiano é a geração minha, que é a geração de Geraldinho Azevedo, né? Entendeu? E então as pessoas, às vezes, fazem esse tipo de confusão. Faziam, né? Não é isso mesmo? E É neste, verdade. e neste tempo de pandemia, né, a gente está passando por tanta coisa difícil aí, diferente, já num tempo, né, mais prolongado do que os mais pessimistas estimavam. E você trabalhando bastante, né? Produzindo. Lançou Bem, agora no mês de março, né, um projeto novo, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu novo projeto, que é Só Voz e Violão, e como foi produzi-lo neste momento tão atípico da nossa vida, né? Que certamente não vamos passar por isso eu novamente, nessa espero eu. sala, nesta sala, eu tinha 45 shows para poder fazer no Brasil depois do Carnaval, e ao chegar julho eu ia fazer 16 shows na Europa. Bem, eu que vivo a vida toda na estrada. Se você perguntar, eu posso falar, eu posso ali, Vitória da Conquista
depois eu vou para Sobral, do Ceará. Depois de Sobral do Ceará, eu vou para Jequié. Depois de Jequié, eu posso ir para Lisboa. Depois de Lisboa, numa boa, eu posso ir para Porto Alegre. De Porto Alegre, eu posso ir para o Porto, cidade do Porto. Depois da cidade do Porto, eu vou para Pernambuco, para o Recife. Do Recife, eu posso ir para Nova York. De Nova York, eu posso ir para Toronto, lá na coisa. De lá eu posso ir para o México, eu posso ir para a Argentina. O cara, o tempo todo eu sou viagem. Eu não tinha a menor intimidade com a minha própria casa, tá entendendo? Intimidade com a minha casa eu não tinha, porque eu tinha muito mais intimidade com hotéis. Então, foi o que aconteceu. Na pandemia, eu me entreguei a ler coisas antigas, né? De minha biblioteca, assim, e, sobretudo, tocar violão. Eu não toco violão de uma maneira, assim, corriqueira, não. Eu toco violão no show, claro. O que é o hold que leva, a pessoa da técnica leva o violão para o show e lá eles botam, eles afinam. Quando chega na hora eu toco. Acabou. Com uma banda. Tá? E aí, mas dentro do hotel eu não toco violão. Tá? Dentro de hotel. E também não tocava. A única vez na minha vida que eu toquei muito violão, fiquei tocando, foi quando eu morei em Paris, no Quartier Latin, na Avenida Gobelin, no número 12, porque um amigo meu, Paulo Henrique Martins, sociólogo, que estava fazendo um show na Universidade lá de Paris, de coisa, né? Então ele estava lá e ele teve férias, voltou para o Brasil, e sociólogo. E aí ele volta para o Brasil. Aí a gente alugou esse apartamento e eu passei lá 3 meses, porque eu morei em outros cantos. 3 meses nesse apartamento. Como eu só saía à noite, era para encontrar com os amigos meus, que eu tinha jornalistas, amigos, jornalista também. Mas aí eu ficava tocando de dia em casa. Tocava. Pois bem, daí surgiu um disco chamado Saudade de Pernambuco, que eu gravei lá, aonde o meu violão está em primeiro plano, tem a viola de Paulo Rafael, e tem um cara tocando percussão. Quem era? Fernando Falcão, para remar com percussão. Grande percussionista. Pois bem, e assim a gente fez esse disco lá. Pois bem, por eu ter tocado esses 3 meses lá, tá? E o que acontece? Na pandemia, eu não tendo o que fazer, comecei a tocar. E não saindo de casa. Aí comecei a tocar. Aí tocava. E aí o que foi que aconteceu? Um dia eu canto um repertório, sei lá, de umas 20 músicas, não sei. E aí, Ianê, a minha mulher, que estava aqui agora, ela fica vendo novela não, série, filmes e alguma coisa, documentário dentro da televisão, PPP, e fica no quarto lá. Só que ela sempre me chama para poder eu ver, também participar com ela, de ver. Aí eu não vou, ficar tocando violão. Aí, um dia que eu toquei essas músicas aí todas aqui, aí ela chegou no quarto, ela dizia, tá lindo. Aí eu, será que é o filme? Tá lindo. Será que é o filme que é lindo? Será que é o... Aí eu fiquei tocando. Só quando eu cheguei lá, que entrei no quarto, ela disse, eu deixei a porta aberta para ficar te ouvindo. Tá lindo. Eu digo, o quê? Teu violão. E você tocando. Aí eu digo, ela, vamos registrar isso aqui. Aí, mas como? Ela, eu vou falar com Rafael Ramos, da gravadora DEC. Aí ela falou com o Rafael me botou o estúdio à minha disposição para a hora que eu quiser. Dentro dessa companhia DEC, não tem ninguém trabalhando lá, todo mundo estava online, né? Não, como é que é? House, como é que chama? Home office. Home office. Home office, lá bonita. Aí, todo mundo estava no home office e tal. E então, aí eu digo, tô com medo depois esse negócio do corona. Aí, o que aconteceu? Ele fazia os testinhos no dedo e eu também fiz os testes para poder... Todas as vezes que chegava lá, tinha até uma coisa para poder a gente fazer teste. Aí fazia teste, aí eu comecei a gravar. Gravei um. Só que gravei um, que é esse primeiro, gravei um segundo, gravei... Aí pronto, eu conversava com Paulinho Rafael sobre
Isso, ele na casa dele e eu aqui. Aí disse, olha, bora fazer um disco, vamos participar do meu disco, bora. Aí, como? Eu digo, eu vou dizer qual é a música, tal, tal, tal. Aí tocava, às vezes assim, a gente vendo assim, coisa, né? Tocava para ele, e aí ele de lá ia vendo a música, e depois foi um dia lá e fizemos um terceiro disco. O quarto disco agora, ele queria o nome até de Sertão Profundo. Não sei se vai ser esse aqui. O nome, então, vai ser Senhora Estrada 2. Esse último, esse quarto, eu vou fazer com músicas de Luiz e eu e seu Luiz e mais ninguém. Tá entendendo? E tocando violão agora, forró dentro de violão, de uma maneirinha que eu toco diferente, sabe? Que é para pronto. Foi dessa maneira. Bem, e aí o que acontece? Esse disco que você tá ouvindo, ele está sendo recebido pela crítica de uma maneira inacreditável, está com muito já, segundo o Ia, que eu não olho, muitas visualizações nas plataformas. É uma coisa absurda o que está acontecendo. E esse disco está em todas as plataformas. E, como é que eu diria? É um disco que eu já recebi da França, Dominique Depris ligou para a gente conversando, ela falou que estava uma coisa incrível e que ela estava seguindo o que eu falei. O disco é um disco meio cinematográfico. Você pode ouvir da primeira à última faixa que elas têm uma correlação, como se fosse cinema. Então, começa o disco com Belle de Jour. Belle de Jour, que é o nome de uma flor, Belle de Jour, que era a moça da Belle de Jour francesa, né? Uma flor francesa. Belle de Jour, que é o nome da moça, que era a moça da praia de Boa Viagem. Esta moça, uma musa, vamos dizer assim, eu a vi pela primeira vez da janela da casa da minha mãe, no edifício Delmar, número 3000 na praia de Boa Viagem. E ela está... um dia eu chego na casa de mamãe, eu estava fazendo um filme chamado A Noite do Espantalho. Eu era o Espantalho. Como ator, vê esse filme. É muito louco esse filme. E aí eu estava fazendo o filme, e aí quando eu volto para casa, era anos até 73, aí eu fui na casa de mamãe, porque eu saía de lá de Nova Jerusalém, onde foi filmado essa película de Sérgio Ricardo, o grande Sérgio Ricardo. Então eu voltava para casa de mamãe, para poder passar uns dias com meus velhos, já estava no mundo, né? Aí eu olho pela janela do apartamento e vendo uma mulher dançando um balé clássico na frente da praia de Boa Viagem, na areia branquinha, e ela estava sozinha. Tudo bem, passou. Compus essa canção. A composição é num tempo e é depois. Eu compus muitos anos depois dessa música, sabe? Pois bem, mas naquele momento eu compus uma outra que foi, eu estava na Igreja da Misericórdia, numa sacada da Igreja da Misericórdia, tocando violão com o Paulo Rafael, que eu tinha conhecido naquele dia, que é um cara que está comigo até hoje. Igreja da Misericórdia em Olinda, né? Igreja da Misericórdia. Igreja da Misericórdia em Olinda. Ela tem um pátiozinho, né? E tem uns bancos, uma coisa assim de pedra, de tijolo, assim, que você pode sentar, né? Entende? E aí, tocando de noite, aparece. Depois é que eu vim saber. Esta moça aparece, cara, sabe como? Dentro da noite, uma mulher com o cabelo lilás, o olho, a cara cheia de purpurina, chega, dá uma girada assim, desapareceu na noite, como se fosse uma visão. Tá? O Paulinho tem a prova disso, que ele estava lá. Pois bem, passa. Essa mulher tinha cabelo lilás. Aí depois eu compus uma canção com o Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, onde essa parte é minha. Pela sua cabeleira vermelha, pelo raio desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelo raio desse sol. Aí apenas apanhei na beira-mar. É um verso que, esse aí foi Zé Ramalho que fez. E botou um táxi apanhei em Cuiabá, um táxi para a estação lá. Aí Geraldo Azevedo disse para Zé, Cuiabá tá longe. Vamos botar beira-mar. E eles botaram, eu nem estava nesse momento. Aí, depois dessa história, eu imaginei, evidentemente, no táxi, o quê? Com uma passagem na minha vida, que foi o seguinte: eu fui para a Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, eu passei num concurso e fui para lá. E ao chegar lá, eu estava
no refeitório da Universidade de Harvard, quando eu vi o homem subir a Lua pela televisão. Estava eu e um cara do lado direito assim, ele tomando uma cerveja e uma coisa, entendeu? Assim, 69, só não né? julho, 68, 69. 68. 69, Fez até há 10 anos, fez 50 anos, né? Aí o que acontece? Daí em diante, o que é que acontece? Eu vou para lá, né, do Taco Lunar, nessa música, que eu acelero. Aí eu me vejo agora na Estação da Luz em São Paulo, e aí eu imagino um trem que era um trem das cores, o trem das flores, o trem das papoulas vermelhas, o trem da rosa amarela, e esse trem ele sairia para o Brasil para onde eu quisesse. Então, eu podia ir para Salvador, eu podia... Você está onde? Você falou que estava onde? Barreiras. Em Barreira. Eu podia ir para Barreira se eu quiser. O trem meu passa por onde eu quiser, que era imaginário. Aí o trem passa, depois vai para, vamos dizer, passou pela Praia do Forte em, em Salvador, aí depois vai para Sergipe, depois ela vai para Alagoas, então ela passa em Alagoas, aí Mucuripe, será que é Mucuripe? Parece que é. Não, aí depois ele vai para... Esse trem roda, hein? Esse trem aí tá andando muito pelas minhas férias. Rodando. Viagem. Aí ele passa até por uma viagem, não parou. Sabe onde é que eu parei? Na praia de Itamaracá. E na praia de Itamaracá, na frente do Forte Orange, o trem parou. Quando o trem parou, eu desci e comecei a cantar e a dançar ciranda com o povo na frente do Forte Orange. Daí em diante, eu vou agora para onde? Vou para Olinda. Era verão. Quando cheguei lá, era verão. Aí o que é que tem em Olinda? Tá no carnaval comendo no centro, atrás da minha casa, na Pitombeira dos Quatro Cantos. Passei lá e encontrei aquela música anterior, né? Isso aí já foi imaginação, dançando na frente da Pitombeira, que é o bloco, né? Então, a doce bailarina em seu vestido azul, dançando ao som do baque do maracatu. Daí em diante, eu cheguei em Olinda, e aí eu vou para minha varanda. Nessa varanda, inclusive, Moraes Moreira teve lá, entendeu? Teve muita gente naquela varanda. E então, eu fico olhando os blocos desfilando. E então, daí eu canto. Eu já chamei você não quis brincar, pode bater o pé, pode ficar. O elefante, que é o nome do bloco, já vem descendo o amparo, meu bem. E aquela cobra, a cobra é um bloco que desce a ladeira com gosto de gás. O elefante já vem, eu acho é pouco, que é o nome do outro bloco, também. Segura a coisa com muito cuidado, que eu chego já. Segura a coisa, que chapéu de bode é outro bloco, passou desgarrado, atrás de feitiço, cheirando a pecado. Aí já é uma licença poética que não existia, esses blocos, foi eu que inventei. Qual o seu? Uma questão, você falou aí nessa sua fala, tal, você falou muito dessa questão do cinema, né? Que você, essa visão do cinematográfico. E o cinema é uma coisa muito presente na sua vida, né? Você tem o filme O Luneta do Tempo, né? Você também já ganhou o prêmio no Festival de Gramado. Você tem essa relação muito forte com o cinema, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Mas eu estou falando para você exatamente isso. O que eu estou fazendo é o roteiro cinematográfico desse filme. Se você ver o filme, você vai ver que é uma coisa interligada. Então, lá estava, eu estava no carnaval, os blocos estão passando na frente da minha casa. Chega agora o marinheiro, que sou eu, no outro dia, e eu chego vestido de Pirata José. O marinheiro chegou no carnaval de Olinda, em busca do seu grande amor, uma princesa tão linda. Será que ele vem de Holanda? Porque eu sou viajador. Quem sabe, será que ele vem de Holanda? Quem sabe São Salvador. Lisboa, Angola, Luanda, em busca do seu grande amor? Tá. Aí o marinheiro chega, e aí eu vou brincar agora num bloco, que é um bloco que eu inventei para botar num filme meu. O nome do bloco Beija-Flor Apaixonado, o nome do bloco do Beija-Flor. E então, aí eu vou brincar no bloco também, eu vejo esse bloco, as pessoas veem isso, então, o bloco do Beija-Flor Apaixonado. Bem, acabou o carnaval, do carnaval agora, Olinda está numa tranquilidade inacreditável, só se ouve o som das igrejas, blá, blá, do sino, e o canto dos pássaros. E por isso lá eu
compus uma canção chamada Íris, olhando as penas coloridas dos cocrizes, dos sabiás, dos roxinóis, das perdizes. Lembrei de ti, ó linda Íris, linda. Ó Íris, quando vieres, caçaremos arco-íris e borboletas só para tu te distraíres, e só me importa que eu delire e tu delires. Daí em diante, não chore, menina bonita, se Deus quiser, te vejo na Marinha Guerreira dos Caetés. Olinda é o nome da cidade, que era Marinho dos Caetés, antes de chegar Duarte Coelho Pereira, o donatário da capitania de Pernambuco, que ia até Minas Gerais, e que do lado esquerdo de quem vem pelo São Francisco, da margem, era de Pernambuco, da coisa. Então, o sertão daí da Bahia tem a mesma cultura, porque foi colonizado pela capitania do Pernambuco. Então, eu me sinto baiano, e os baianos podem se sentir pernambucanos. Estão aí, nós temos essa mesma cultura, entendeu? Isso Com no certeza. sertão. Tá. Alceu, eu morei um tempo em Recife, e para me apropriar da cidade, eu usei 2 referências. Uma foi a música Pelas Ruas que Andei, e a outra foi o Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, de Gilberto Freire. Só que de quando você fez essa música para hoje em dia, Recife mudou muito. Recife virou uma das grandes metrópoles brasileiras. Ainda é possível encontrar nessa grande cidade, né, que se parece cada vez mais com outras cidades do mundo, alguma inspiração? Ou a sua inspiração fugiu para o sertão? Não, presta atenção. O Recife, ele vai agora fazer uma coisa que eu pensei e que ninguém pensou, mas parece que já tem gente pensando. Olha só, eu dizia o seguinte, o centro histórico do Recife, que é incrível, o centro histórico do Recife, ele poderia virar um bairro. Por quê? Porque ele está quase abandonado e ele tem prédios inacreditáveis. Então, faria o que Lisboa fez. Lisboa, eu tenho um apartamento em Portugal, no Castelo de São Jorge, dentro do Castelo de São Jorge, na primeira muralha, era uma vila, antigamente, era a vila de coisa. E depois ela, como é o nome? Tinha uns... ele tem uns sobrados. E esses sobrados lá em Lisboa, todos deram... como é o nome? Você pode fazer fora, remodelar ele por dentro. Então, você remodelando ele por dentro, ele fica com todo aquele ar de Lisboa antiga. Então, o Recife pode fazer isso e ser uma cidade incrível do Recife antigo. Tá? Mas o Recife antigo, ele tem a Praia de Boa Viagem, que é uma praia que cresceu verticalmente muito, acho até que foi até demais, tá? Mas cresceu mais um pouquinho, talvez um pouco fora da orla, né? Um pouquinho para trás. Pois bem, tem isso. Recife, se você quiser, você vai para Olinda. São 18 minutos de lá de Olinda, até com um trânsitozinho, para a casa da minha mãe, em Boa Viagem, né? No edifício Delmar, número 3000. Então, peraí. Ela tem vários bairros que são totalmente diferentes. Bem, então, o Recife que você está falando, que eu falei, era justamente da Madalena, que tem a Madalena. Na Madalena Revista tem uma na Boa Vista, quis te encontrar, que é um bairro antigo também. Rua do Sol é aquela que fica na Barra do Capibaribe, né? Que fizeram até uns edifícios meio ridículos e tal, mas que ainda guardam um casario. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora, vou te encontrar. Rua da Aurora, que é aquela do Rio. Rua das Ninfas, a Rua das Ninfas, nunca mais eu passei nela. Rua da Saudade. Então, pronto. Da Solidade. A Solidade continua sendo igualzinho à época em que eu estudei no Colégio Nóbrega, e na Solidade tinha um cinema que eu frequentava, esse cinema muito, o Cinema Solidade, entendeu? Então tem muito que se inspirar o Recife, e quando o Recife transformar aquela coisa, aquele casario, aqueles prédios, aquele bairro numa cidade, aí vai ser tão bom morar lá, inclusive porque você fica
com toda a segurança, porque você tem 3 pontes, então viram quase como um condomínio. Quando tem ilha, aí quando existe ilha, quase não tem violência, não tem assalto, porque o camarada não tem como sair. Tá? Agora é o seu. Baqueiro começou perguntando aí sobre a questão de Recife, a capital, mas como você já conversou aqui com a gente, né? Você veio do sertão, né? E você tem uma relação muito próxima, né, com o interior. Né? Você tem a sua música também tem um pouco disso, do interior. Tem. E assim, e é uma mistura, porque ao mesmo tempo, a gente pensando assim, né, na música, que você é um artista que toca no carnaval, no São João você também toca, e fora isso você toca o ano inteiro. Então, assim, a sua música é uma música que abarca tanto essas, né, a situação de uma festa maior, uma festa mais, né, de capital, que é o carnaval, como também o lado seu interiorano, que é a música de São João. Você falou aí que seu próximo projeto é cantando Luiz Gonzaga. Então você tem essa relação forte. Músicas minhas e Luiz Gonzaga. Isso. Gravou canções minhas. Aí sou eu e ele. Então, ele deve ter uns 3 ou 4 músicas, o resto são minhas, tá? Então, o que é? Vamos lá. Eu provenho de uma cidade chamada Cultura sertaneja, mas ela é agrestina, já é pertinho do sertão, chamada São Bento do Una, pertinho de Garanhuns. São Bento do Una, ela tem forró, aí é o shot, é o chachado, é o baião, é o aboio, é a sanfona de 8 baixo, é o violeiro, é o cordelista, tudo tem em São Bento do Una. Meu avô, ele não era profissional disso, mas ele tocava viola, fazia verso de improviso, fez cordéis, tudo, tá? Bem, mas aí o que é? Como São Bento é a primeira matriz musical para mim, porque eu via o violão, tudo ao vivo. Eu via o cara cantando dentro da casa, cantando aboios e toadas. Eu via meu avô tocando viola e fazendo improviso, etc. E tal. Então, São Bento ficou... Essa é a parte de São Bento. Depois eu fui com 10 anos de idade, 9 anos de idade, para o Recife. Recife, fui para Garanhuns, passei 1 ano só, né, que é a mesma coisa de São Bento, próximo. Tá? Então, depois nós fomos para Recife. Quando eu morei no Recife, eu morava numa rua que eu fiz um livro que está na editora Chiado. A editora Chiado é uma maior editora de língua portuguesa, né? E esse livro chama-se O Poeta da Madrugada. E dentro desse livro tem um poema meu que fala sobre a minha rua, a Rua dos Palmares. Eu chamo ela de Carnavalódroma. Por quê? Porque na Rua dos Palmares, aonde tinha um jardim na casa de papai, e aí a gente dali via passando bloco de caboclinho, bloco de maracatu, bloco de frevo de bloco de frevo de rua com metais, tudo passava na minha rua. Aquilo entrou na cabeça do Alceu Valença, tá? Bem, mais uma outra coisa, o que ocorreu. Meu pai que tinha toda a razão, ele não queria que eu fosse cantor, porque ele tinha na família dele, os Valença, ele tinha 12 irmãos, 10 se formaram, viu, com curso superior, e 2 que tocavam violão não se formaram. E aí ficou difícil a carreira dele de violinista. Ele chegou até a acompanhar aqui o Rinaldo, Orlando Silva, mas meio complicado a coisa dele. Então o papai queria que os filhos tivessem uma profissão, entendeu? Aí meu irmão Aécio fez medicina, é psiquiatra, que já disse que eu não vou ficar doido de jeito nenhum, porque depois de 50 anos ninguém fica mais doido. Psiquiatra, tem o 10º engenheiro que pensa muito em números o tempo todo, escreveu vários livros de números e escreve também umas crônicas. Tem Delminha, minha irmã, que é formada em Direito, e aí eu fui obrigado a seguir um curso. Depois que eu fiz aquele curso, eu estava na faculdade, eu desisti de fazer direito, porque quando eu voltei de Harvard, eu fui para fazer um curso, um estágio dentro de um grande escritório de advocacia, mas o escritório tinha um setor de cobranças de uma loja chamada Prolar.
E então, o que aconteceu? Lá vem eu agora fazer cobrança. Aí, quando eu fazer uma cobrador, fazer uma cobrança de uma televisão, Quase um entendeu? cigano, né? Quase um cigano. Aí, não, mas não era cobrança, o cara veio ao escritório. Eu estava datilografando o poema branco, era que eu estava fazendo. Quando ele chegou, uma pessoa chega e disse: olha, o primeiro cliente. O cara chega e eu mostro a ele a coisa que a mulher me entregou, está devendo aqui, a Prolar. Aí ele falou: eu digo, por que o senhor não pagou? Ele disse: não paguei porque eu não posso pagar. Eu digo, mas porque o senhor comprou? Ele disse: eu comprei porque eu era televizinho, ou seja, ninguém tinha televisão, né? O cara que vinha na casa dos outros era televisão. E televizinho, e chegando lá, eu olhei para... Eu estava na casa do meu compadre, da rua dele, e aí eu vi que tinha essa televisão que era barato comprar, diziam que era barato. Quando eu fui para comprar, não posso pagar, porque eu sou um simples gari da prefeitura. Aí eu olhei para ele e disse: o senhor foi induzido a comprar isso por uma propaganda, entendeu? E o senhor foi induzido, ele fez induzido, significa, fui levado a comprar. Aí sabe o que aconteceu? Ele, daí em diante, ficou assim. Aí eu digo: eu não vou cobrar o senhor não, pode ir embora. Eu digo: Quando ele saiu, eu perguntei a ele aonde é que... Chamei ele novamente, eu digo: pode ser que esteja me enrolando. Aí eu: amigo, vem cá, o senhor mora onde? Ou o senhor mora onde? Se ele tivesse dito que morava em Boa Viagem, era mentira dele. Se ele tivesse dito que ele morava na Boa Vista, a Boa Vista era um bom bairro. Aí, outros bairros que eu conhecia, aí ele disse: doutor, eu moro na linha do Tiro. Aí eu digo: amigo, até logo. Aí ele disse: vem cá, tirei o dinheirinho da carteira e dei para ele, para você completar o dinheiro do seu, como é o nome? O dinheiro para da condução, passagem, né? Do da transporte. passagem, do Que a gente chama de condução lá em Salvador, né? Vai a minha condução. A condução. Dei o dinheiro da condução dele. E aí o que aconteceu? Daí em diante, saí daí. Aí eu fui ser jornalista. No Jornal do Brasil e JB, e depois fui também da Block, editora Block. Aí, de repente... Na Manchete, né? Na Manchete. Dois finados, né? Manchete, fatos e fotos e tal. Jornal do várias. Brasil, Block. Aí o que aconteceu? Aí eu estava terminando direito, aí veio uma lei que você só podia ser empregado de uma jornal, né, se você tivesse o curso de jornalismo. Eu não tinha, não ia passar assim. Daí em diante veio a tal da música, a música foi entrando dentro da minha cabeça e, de repente, eu saio de Pernambuco e venho embora para o Rio, entendeu? Fui acolhido pelo meu irmão, Decinho, esse que é engenheiro, e pronto, fiquei com ele, morando na casa dele, e aí tentando a carreira artística. É dessa maneira. Depois, um patrimônio nacional. Ainda bem, Andrezinho, que ele não foi não seguiu no jornalismo, né? Fez a escolha certa, né? Bom pra música, né? A música ganhou muito. Eu queria avançar um pouquinho nessa sua narração, né? Um ponto da sua Mas carreira. Sempre a gente lembrando do disco, para poder lembrar para as pessoas, não esquecer, claro. Sem pensar no amanhã, que você pode ouvir tanto do início ao fim, seguindo o roteiro, como você pode usar a música que você quiser. Tá? Vai, eu queria lançar um ponto da sua carreira que eu considero assim, muito importante, um marco muito fundamental e que agora em 2021 está completando 25 anos, que é o momento ali do grande encontro, que vocês começaram em 1996. Você, Geraldo Azevedo, Elba, Zé Ramalho. Eu queria que você fizesse uma análise desses 25 anos do grande encontro, né? O que você acha que foi de transformador daquela reunião de vocês? E também cada qual ali. E eu queria saber também da possibilidade de vocês voltarem a uma formação original, né? Zé Ramalho se distanciou, disse que não voltaria mais. Se vocês têm essa possibilidade do grande encontro voltar com a formação que começou ali em 96. Bem, aí a questão foi Zé Ramalho. Deixa eu explicar que, veja só, lá vai. Grande encontro é o seguinte: eu, ao chegar no Rio, eu encontrei Geraldo Azevedo na casa de um amigo, toquei violão morto de vergonha, e ele disse que eu tinha jeito, e que me chamou para a casa dele no outro dia, para poder eu ir na casa dele. Ao chegar na casa dele no outro dia, eu fiz logo uma música com ele, que chama-se Talismã, tá? Na hora. Isso eu cheguei de manhã, porque eu sou muito agitado, eu fui a pé, até morar perto do centro da cidade, então eu fui a pé do Leme para lá.
a pé, porque eu gosto muito de andar. Hoje já andei 10 mil, já eu vou andar mais 5. Tá? Seus 10 mil passos, né? Que você sempre anda. O negócio é passos. E aí eu tenho aqui 10 mil passos. eu tenho aqui um negócio para poder andar também, né? Em casa, não é? Também. Olha, aí, como é que eu fui a pé na casa dele. Fizemos esse disco. Tá. Quando a gente frequentava, ele não, aí era eu, mas frequentava o Posto 9. Posto 9 assim, nós fizemos um disco junto, nós dois. Aí o Posto 9, eu encontrei uma moça que estava vindo da Paraíba. Conhecia ela assim, eu não sabia nem o que ela fazia, assim. Mas você sabia que ela era atriz, aí, que era a Elba. Mas aí, depois disso aqui, eu fui para o Recife fazer esse filme que eu estava te falando, e aí, dentro desse filme, A Noite Espantalho, eu volto para o Recife, e aí eu conheço o Zé Ramalho através de Lula Cortes, um amigo meu, que participou do filme também, né? Era um cenógrafo do filme, um músico, um cara maravilhoso. Lula Cortes, gênio. Aí, encontro o Zé Ramalho. Bem, aí, de repente, uma música minha passa no festival Abertura. Foi a música Vou Danado Pra Catene. Então, eu fiz uma banda do Recife. Onde eu convidei Zé Ramalho, Lula e mais outros artistas, até Paulinho Rafael também. E Paulinho tocando baixo. E aí, o que acontece? Nós fomos para São Paulo, com um sucesso incrível, a nossa apresentação lá, e ganhamos um prêmio, ninguém sabia entender que sonoridade era aquela, uma sonoridade que os arranjos eram meus. Então, ganhei até um prêmio de pesquisa, dado por Boni, mas que eu agradeço peoradamente, foi bacana, mas eu não tinha pesquisa, minha pesquisa foi natural, não era tal. Então, depois eu vim fazer o primeiro show, fiz lá no Recife e aqui no Rio. E então o Zé Ramalho veio comigo. Como o Zé Ramalho veio comigo, e eu achava que ele tinha talento, tá entendendo? Eu abria para ele a oportunidade dele cantar dentro do show. No meio do show, eu dizia, cante agora, Zé Ramalho. Ele cantava. Aí um dia eu o levei na casa de Nelsinho Mota, que estava casado com Marília Pera, e aí O áudio. Agora voltou. O áudio voltou. Tá. É que alguém ligou para mim, eu tive que tirar. Aí o seguinte, aí eu apresentei ele a Guto Graça Mello, apresentei ele a Nelson Mota, etc. Então, depois desse show, Zé Ramalho foi fazer a carreira dele e eu fazer a minha carreira, e Geraldo já tinha separado sem nenhuma briga. Geraldo Azevedo se prepara, faz a carreira dele. Tá. Elba Ramalho foi atriz, ela trabalhou numa peça aqui com Marieta Severo, tudo. Aí, quando ela foi fazer a carreira dela, eu fui convidado, já estava com o nome, assim, a apresentá-la num programa, numa coisa era um projeto aqui, em que um artista mais conhecido apresentava uma artista mais desconhecida. Então, quem iria fazer a direção era Paulo Coelho, o parceiro de Raul. Bem, chegando lá, nós mostramos a música para ele, etc e tal, PPP, as músicas, e ele fez o roteiro com a gente. Só que eu ia apresentá-la, só que depois ela, no meio dessa história, um rapaz chamado Carlos Sion consegue para ela uma gravadora. E aí Carlos Sion não permitiu que ela fizesse esse show comigo de apresentação. O que, claro, com toda razão, para poder fazer um grande lançamento, foi feito para ela pela gravadora Sony. Bem, passou o tempo e o tempo foi passando, até que um dia Geraldo Azevedo veio morar aqui perto dessa minha casa e José Ramalho também veio morar no mesmo edifício, tá? Então, de vez em quando se encontrava tal. Até que um dia Geraldo Azevedo chega com Zé e propõe a mim, Geraldo propõe, vamos fazer um show da gente
Aí, eu, você e Zé Ramalho. E aí, o que é que acontece? Zé Ramalho diz assim, fala assim, é preciso uma presença feminina. E aí, e eu sugeriria Elba Ramalho. Ela Sua estava... imitação dele é muito boa, sua Aí, imitação da voz dele. aí Geraldo, sim, bicho, né? E aí entra Elba Ramalho. Fizemos o primeiro grande encontro. Foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que eu... 96, né? No ano de 96, tá? É, naquele momento, eu tive uns problemas com gravadora, entendeste? Eu estava querendo cair fora de uma gravadora, e aí o Paulo Coelho, uma figura bacana, mas me convida, porque ele tinha visto o meu show, que Elba não pôde fazer, mas eu fiz o show. E aí ele disse que eu era um cara bom de palco, tal e coisa. Aí ele pergunta a mim como é que eu vou minha carreira. Eu digo, olha, pô, tá ótimo, agora o problema é o seguinte, na Som Livre, eu gravei vários discos, né? E o último disco, a Som Livre, protelava, ou seja, ia lançar agora, eu fazia um show, era o Espelho Cristalino, aí não lançava, aí dizia que daqui a 2 meses, aí eu fazia outro show, ele não lançava, aí eu pedi ao pai de Cazuza, João Araújo, a minha rescisão, e ele não me deu a rescisão. Está entendendo? Pois bem, de repente, o que foi que aconteceu? Não deu a rescisão, e um dia, depois terminou me dando a rescisão, né? E aí, como é que é? Eu saio da Som Livre, porque o Paulo Coelho disse que eu fosse para a Poligram, que eu já estava contratado. E eu vou na Poligram, ele gente boa, mas aí chegou lá, falo com a mulher, que ele mandou dizer que eu estava contratado, eu fui lá. Aí ele vem e me encontra na sala de espera lá, e aí ele diz, eu vou no banheiro. Ao seu, só um momentinho, nunca mais ele voltou. Aí eu acho que de lá ele foi diretamente fazer o caminho de Santiago. Tá? Deus Ig. Pois bem. Eu já morei lá em Santiago de Compostela. Foi em Compostela, né? Eu já tive saúde. Pontevedra. Mas não fiz o caminho. Sabe onde é Pontevedra? É na Galícia. É na Galícia, né, Baqueira? Pontevedra é a cidade do meu avô. É Baqueira Galego. Tem muito baiano galego. Que vive migração da Galícia muito forte. Meu avô é de Pontevedra. Pontevedra? Pois eu fiz agora o festival. Tem muito baiano que veio. Eu fiz o festival de Pontevedra. Veio da Galícia. Muito galego que veio para a Bahia nos anos 50, fugindo dali da guerra. Baqueira também já morou lá em Santiago de Compostela, no mesmo lugar, em épocas diferentes. Maravilhoso. Eu fiz intercâmbio lá na época que eu estudava na Facondras, passei lá uma temporada. Tem uma relação forte com a Bahia. Olha só, antes de Baqueiro fazer a próxima pergunta... Não, deixa eu terminar a história. Você fez a pergunta, eu não termino. Aí, nós resolvemos fazer esse nosso, como é o nome? Esse nosso ajuntamento. Nós fizemos, e aí teve um determinado momento que eu queria sair de uma gravadora e os caras não me davam o contrato também, etc. E aí foi difícil, porque aí eu estava no Grande Encontro e não podia mais, eles não me permitiram que eu cantasse no Grande Encontro, entendeu? Novamente na Som Livre, quando eu voltei. Então, o cara não me dava permissão para eu cantar no novo Grande Encontro. E aí eu tive que sair, né? Aí vem depois eu, Geraldo e Elba, que fizemos o Grande Encontro, né? Nós estamos fazendo ainda, mas eu tenho a impressão que pronto, agora o Grande Encontro e sempre tem que dar umas paradas, né? Grande Encontro, umas paradas, né? Inclusive, havia uma promessa, né, antes da pandemia. Nós tivemos aqui em 2019 uma apresentação de Geraldo Azevedo. E durante a apresentação dele num evento aqui na cidade, em praça pública, né, levantou lá, né, a conversa de que no ano seguinte, ou seja, no ano passado, em 2020, em setembro, haveria um show do Grande Encontro aqui em Barreiras. Mas aí veio a pandemia, né, Baqueiro, e cortou tudo. Agora, antes de você fazer sua pergunta, Baqueiro, eu preciso mandar uns alôs, que a gente está na rádio, e quando a gente colocou lá que ia conversar com o Alceu Valença, muita gente pediu alô. A primeira, eu vou logo fazer a média. Minha Casa é Minha Mãe, que é sua fã, pediu a música... Minha Casa é Minha Vida, Minha Casa é Minha Mãe.
Labelle de Ju, ela realmente é sua fã, ela, meu pai. Também temos aqui Letícia, que mandou um alô, que é uma amiga nossa também, que é sua fã. A minha fisioterapeuta, porque eu estou todo entrevado, precisando fazer pilates, viu, André? Vai ficando velho, a coluna encorva, né? E aí eu falei também, ela disse, adoro ele, Janaína Rosa, mandar um beijo para ela aí, a minha mãe, para a Letícia, e por fim, o nosso colega lá da banda Milho Cru, que é uma banda de forró, ele mandou também um alô chamado Thales. Ele perguntou se você conhece alguma música de Milho Cru. Eu acho que nem milho cru você já comeu na vida, né? Já comeu milho cru? É milho cru. Milho cru. Milho cru. Não, conheço não. Bom é assado ou cozido. Ou então a canjica, né? A canjica. Gosto de canjica demais. Também pamonha. Adoro. Pamonha que eu gosto mais, que é mais durinha. Vaqueiro, passa a pergunta. Espera aí, Baqueiro. Deixa a gente estava falando de pandemia, das dificuldades, né, do seu desejo de voltar para a estrada e tudo. Mas, enfim, quais são os ensinamentos que ficam para essa figura lendária da música brasileira com essa pandemia? O que é que se pode dizer que Alceu Valença aprendeu com a pandemia? Não, eu aprendi a ficar em casa. Eu aprendi, um cara que nunca passava 3 dias dentro de casa, o tempo todo na estrada, comecei a pensar que eu tenho uma casa. Eu não sou dono de nada. Tá? Eu tenho um tio meu, poeta, que ele tem um verso que diz assim, dono não sou vigia das coisas que acumulei. Eu nem vigia sou. Nem dono, nem vigia, porque dono não sei. Essa pandemia, ela pode dar uma lição para o ser humano, assim, que seria a lição da empatia, a lição de que a vida é passageira, a lição de que é necessário se construir uma sociedade mais humanista e mais solidária, entendeu? É preciso que a gente comece, ao povo depois, né, a reivindicar os seus direitos por uma excelente saúde, o direito à moradia, que todo mundo deveria ter, e até o direito ao lazer, se fosse o caso. Tá? Porque não pode uma sociedade ser tão acumulativa dessa maneira. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha mulher estamos ajudando pessoas que trabalham com a gente, mas que não têm nenhum vínculo profissional com a gente. Ou seja, ele, por exemplo, é músico que toca comigo, que toca com outro, que toca com outro, que toca com outro, que grava tal. É gente que faz som, que faz, vamos ver, gente que faz luz, gente que faz som, road, a gente vem ajudando desde o início da pandemia. A gente, né? É muita gente. Tá? Pois bem, eu gostaria que essas grandes corporações que levam o dinheiro do mundo todo, então ajude o povo, e era necessário pedir esse tipo de ajuda. Tá? Você já pensou, vamos dizer, num banco, por exemplo, que ganha, vamos dizer, tem até assim, 50 bilhões por ano. Né? Vamos botar até, nem dólar, vamos botar. Por que ele não dá para as pessoas assim, vamos botar 10 bilhões? Por que não? Não é nada para ele. Tá? Então, acredito eu que vai haver uma mudança estrutural, tem que haver uma mudança estrutural na sociedade. Por exemplo, eu estive nos Estados Unidos fazendo uma turnê. Quando eu chego em Los Angeles, eu vejo gente na rua. Sabe quantas pessoas tinham na rua, dormindo na rua em Los Angeles? 50 mil pessoas. Pode entrar no YouTube e você vai ver isso. Tá. E não eram pessoas imigrantes, não. Pessoas que tinham carro. Olha, subiu tanto os aluguéis lá, que as pessoas dormem todo em motorhome? Não, que nada. Motorhome é caro, Baqueiro? Não, porque agora tem de plástico, como é o nome? Um filme candidato ao Oscar fala disso. Dormindo em tendas. Tendas. Tá? Todo mundo.
Como é que a maior economia do mundo faz com que exista pessoas pedindo esmola pra caramba lá? Não pode isso acontecer, tá entendendo? Bem, então eu me pauto, às vezes, mais assim, por uma coisa assim, que é europeia, por exemplo. Se você vai em Portugal, eu sei, eu vou muito lá. Tá? Olha, em Lisboa tem 2 mendigos. Um que é armênio, né? E que já me disseram que ele tem carro. O mendigo, viu? Entendeu? Ele ganha, fica na frente do castelo de São Jorge, pega dinheiro do seu apetite. Tá. E tem um outro que fica, esse eu não conheço, na frente de uma igreja entre a Rua do Madalena e Augusta, na frente do igreja. Duas pessoas. Bem, as pessoas lá têm escola, a menina vai para a escola, tem comida legal. Uma sobrinha minha mora na Alemanha. Sabe o que acontece? Ela é diretora de uma companhia internacional. Os filhos dela estudam, ela que é a diretora da Bosch, tá? Então, os filhos dela estudam com o filho do operário, tá? No mesmo colégio. Então, eu acho que a gente tem que se pautar assim por países que estão bem mais avançados do que a gente, tá entendendo? E entender uma coisa, que neoliberalismo morreu há muitos anos. Acabou, escafedeu-se, não tem graça, entendeu? Lascou-se, entendeste? Pronto, eis a questão. E a pandemia agora só confirmou isso, né? Assim, sobre o que você disse com relação a essa mudança de comportamento das pessoas, eu, infelizmente, neste momento, tenho sido um pouco cético, porque eu não estou vendo essa mudança. A gente está passando agora por um momento muito grave da pandemia e, assim, parece que a gente está vivendo numa realidade paralela, sabe? A gente está aqui gravando essa entrevista em home office, né? Cada um em sua casa, porque a gente não tem como se encontrar. Até meio que estou na mesma cidade que Paulo Baqueira aqui, eu não encontro, ele é meu amigo, mas eu não encontro pessoalmente. Não, isso aqui é claro. Há meses. Agora, assim, tem gente que vive como se tudo tivesse normal. E assim, eu estou falando de uma cidade que a ocupação de vagas de UTI aqui está em mais de 100% há vários dias. Ou seja, se eu precisar, qualquer um precisar ir para um UTI, morre. Porque não tem vaga de UTI. Porque então, assim, eu acho que nós atrasamos muito a questão da vacina no Brasil, tá? Segundo, como alguém falou aí, negacionista, quando a pessoa é negacionista, ela induz, vamos dizer, o filho dela, ou o tio, sei lá, parente ou amigo, a se encontrar na rua, a beber, entendeu? Eu vejo, isso aqui é uma coisa triste, entendeu? E até eles são tão burros, né? Porque muitas vezes eles são infectados e infectam outras pessoas, tá entendendo? Então, eu estou vendo muita gente, né, se lascando e muitas vezes que nem está aí, porque vai pegando uma coisa que não tem nem sentido. Vamos dizer, vai no supermercado, pode pegar. Uma criança, ela pode passar, se ela brinca com a outra, vai passar. Então, é evidente, a gente tem que ter os cuidados necessários todos e entender que, por exemplo, eu moro no 5º andar. Quando eu desço pela escada e eu subo pela escada. Eu que tive já o vírus, né? Eu também já tive. Eu tive aqui, minha mulher e minha filha de menos de 2 anos. Também? Nós fizemos uma bateria. Eu tive agora em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Fiz uma bateria de exames depois. Fiz 40 exames, saber como é que estava a minha saúde. Graças a Deus, tudo bem. Mas, assim, eu continuo aqui. Passei a Páscoa, que é o feriadão, que todo mundo estava querendo viajar e tal. Eu não vi minha mãe, não vi meu pai. Fiquei aqui em casa. Eu, minha filha e minha mulher. E meus 4 gatos. Ponto, acabou. Foi essa a minha manhã de Páscoa. A minha ceia de Páscoa aqui foi essa. Então, sou eu, minha mulher, meu filho e o meu cachorro, que não é nem meu, o Paco, que é dele. O Paco. Paco também está... Mas você já está vacinado, né, o seu? Você já vacinou você já vacinou, não foi as 2 doses? Vacinei uma dose. E vou vacinar só? segunda, sexta-feira que vem. Quinta ou sexta. Que bom. A gente vai demorar um pouco ainda, viu? Nós 3 aqui de baixo. Não tem problema. Tem pessoas que cada faixa. Prioridade. Se você quiser, eu posso trocar a minha idade pela sua, quer? Não.
assim, depende do que a gente... Se viver tudo que você viveu, talvez valha a pena, né? Sendo otimista por esse lado, né? Qual o seu? Diga. Eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, que é uma coisa que me incomoda muito, eu não sei se lhe incomoda, mas muita gente escreve sobre isso, que é o seguinte, tem uma certa expressão na imprensa, da mídia especializada, que classifica a sua música, a música do Zé Ramalho, do Geraldo Azevedo, como música regional, como colocasse tudo no mesmo pacote e classificasse como música regional. Muita gente diz que há muito preconceito nisso, porque primeiro que são músicas de universos muito diferentes, que trazem outros âmbitos, enfim. E aí como se colocasse tudo na mesma caixa, né? Eu queria ouvir de você isso, se você tem esse incômodo com a música regional. São caixas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, por exemplo, dimensões melódicas diferentes. Tem uma coisa meio country, não é? Tal. Bob Dylan, né, com a referência direta de Zé, né? É a própria batida do coisa, né? Tem também um lado de sertão também. Tem. Aí, por exemplo, o Geraldo Azevedo, ele faz um táxi lá, que é um shot, mas ele faz também balada. Por exemplo, uma balada, que é uma coisa anglófona, mas, por exemplo, se você vier, tá, se der e vier, tá. É isso. E eu já sou outra coisa. A minha música, ela advém do forró, advém do baião, advém do frevo, advém do maracatu, advém de tudo, tá? Dessa cultura que eu adquiri de uma maneira natural. Geraldinho Geraldinho tinha uma ligação forte com a bossa nova. Ele é muito bom como é o nome, de harmonia. E o Zé Ramalho, ele tem tanto um lado mais sertanejo, assim, que vem, mas tem também, dentro dessa mistura dele, tem um lado country, bem presente, entendeu? Dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Amero, Devone, tá. E os três são ele, maravilhoso, Zé e Geraldo Azevedo, mas nós viemos de uma região. Mas por que fazer isso? Por uma falta, às vezes, das pessoas que fazem crítica que não entendem o que é música, né? Pensa que música é atitude, pensa que música, pode até o cantor ter atitude, né? Atitude, aliás, eu não tenho do roqueiro. Não tem nada de comigo. Tá? Mas você acha que tem um preconceito regional nisso? Assim? Porque isso é música de cantores nordestinos, então, e aí localizam a região pela música, quando são coisas que não tem absolutamente nada a ver. Porque, realmente, veja só, cara, quando eu vim para cá, Pernambuco teve até uma sorte em determinado momento, até mais que na Bahia. Por quê? Você tinha uma gravadora chamada Rosenblit. Essa gravadora fazia um sucesso de frevo, de tudo. Tinha cantores que moravam lá e era um sucesso lá. Depois essa gravadora faliu. A gravadora não existia na Bahia. A gravadora não existia no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, tinha no Rio e São Paulo. Tá. As rádios nacionais eram aqui, em São Paulo, né? A rádio. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Ficou, digamos, a supremacia do Rio e São Paulo, em cima de tudo. Então, e mesmo assim, as pessoas que eram os críticos de música não entendiam porra nenhuma de nada. Tá entendendo? A maioria. Alguns podiam saber. E reduzem tudo, né? Reduzem a uma coisa. Se é da Bahia, tudo. Se é de Pernambuco, é aquilo lá. Se é do Ceará, Ou então mistura tudo no mesmo balaio. Coisas que não são... não tem essa relação direta. Por exemplo, a cultura, vamos dizer, a cultura baiana de Salvador, do carnaval de Salvador, das coisas, do axé, da coisa de... Tem nada a ver com a cultura de Olinda, nada nesse sentido. Claro, pode existir, claro, um pouco, mas é muito distante uma coisa da outra. Cada qual tem o seu jeito, tá entendendo bem? Mas o que acontece é quando você tira, antigamente, agora a internet modificou tudo isso, né? A internet hoje, não sei se eu falei para você do fenômeno internet. Falei? Não. Então, não, dos fenômenos, eu falei isso não, né? Então, o que eu quero falar para você, se você procura coisa, quem me falou, o Bial que alertou isso para mim. Eu tenho mais visualizações no YouTube do que Paul McCartney, do que Bob Dylan, e do que a maioria dos artistas, assim, que foram impulsionados no Brasil, estavam muito mais. Aí você vai no Spotify e você vai ver. O que foi que aconteceu? A internet fez isso.
de uma maneira que não há explicação. A música Belle de Jour, hoje, tem 148 milhões de visualizações, tá? A Anunciação, se não tivesse internet, não tinha acontecido isso. A Anunciação está no Paraguai, no Cerro Porteño, está no Rio de Janeiro, está há muito tempo no Rio, no Fluminense, como está País Basco, viu? Que querem se separar da Espanha, fizeram uma versão com a música Anunciação, tá? Aí, o que é que acontece? Isso veio quebrar com determinados tipos de paradigmas que aconteciam pelo fato de os veículos de comunicação estavam num canto, ou seja, você, não estou dizendo, é culpa do carioca, não, é culpa do sistema. Nós tínhamos o tempo todo de estar, o tempo todo ligado aonde? Ou nas televisões do Rio de São Paulo. Né? Não existia antigamente, depois que veio, nem uma repetidora. Quando eu era menino, não existia repetidora nenhuma. Está entendendo? Bem, hoje você está falando comigo através da internet, nós estamos nos comunicando aqui. Hoje eu posso te dizer, talvez a gente vai pesquisar e facilmente, você vai entender. Por exemplo, um forró em Caruaru, no Parque do Povo. Sabe quantas pessoas dá? 80 mil pessoas. É um evento tão grande quanto um festival de rock and roll, tá? Então, a gente vai vendo que as coisas vão se modificando através dessas novas plataformas que existem agora, né? Então, você chega no YouTube e entra de graça no canal de Alceu Valença e vai ver o disco dele novo. Pronto. Entendeu? Se você for do Spotify, vamos dizer, você vai ter acesso a toda a música do mundo. Qualquer um. Então, pronto. É por aí as coisas que estão acontecendo. Tá? Isso, de alguma forma, facilita, né, as pessoas acessarem o trabalho. Então, você vai lá no Spotify, você acha toda a discografia de Alceu Valença. De Alceu Valença e de José Remiliano Provence. Pronto. Se você bota no YouTube, até um cantor que nunca gravou em canto nenhum, ele grava no YouTube, ele grava, bota no YouTube e bota até no Spotify também. Você pode fazer uma gravação dentro do banheiro, em casa, e bota no Spotify. Inclusive, esse programa, ele é exibido na rádio, como estamos exibindo agora, vai para o YouTube e nós tiramos a entrevista e disponibilizamos como podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast e Google Podcast. Então, assim, é uma entrevista multiplataforma, porque como está tudo mais acessível, a gente consegue levar esse conteúdo para mais pessoas em diferentes plataformas, seja vídeo, áudio, rádio. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente leva para mais pessoas esse mesmo conteúdo. Meninos, a gente está chegando naquela hora de dar o tchau, mas antes, como o Andrezinho é um convidado, ele foi o primeiro e vai ser o último. Ele tem uma pergunta aí sobre a orquestra de Ouro Preto, que ele me falou aqui, Exato. O Xixô. É porque tem um dos projetos seus que eu acho assim, mais brilhantes, o Valencianas, né? Que é o projeto com a orquestra Ouro Preto, lá em Minas Gerais. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto, né? Assim, acabamos fizemos o primeiro, meu nome é o primeiro, Valencianas 1, e agora fizemos Valencianas 2 no Porto, na cidade do Porto. Agora não. Há 2 anos antes da pandemia, isso foi em fevereiro. Inclusive, eu devo ter pego o vírus, né? Eu peguei, minha mulher pegou, a gente fez exame, tá? Pegou ela e pegou meu filho, que estava lá em Lisboa, e pegaram 3 amigos que estavam em Lisboa. E depois eu conversando com o grande Toffolo, que o maestro, ele falou que quando o pessoal voltou da orquestra para cá, depois de fazer a gravação da gente na cidade do Porto, todo mundo, metade da banda pegou, da orquestra pegou Durante a gravação do Valencianas 2, foi isso? Lá, digamos, não foi dentro do outro. Mas nesse período? Nesse período, foi bem. E é muito bom, já estar com um segundo. Para mim é um sonho cantar com eles, porque são pessoas boas, o pessoal da orquestra é maravilhoso e tocam demais, é muito bom. Tá? Mas observe, então, eu tenho um show
como você falou, de São João. Eu respeito São João. Eu tenho 2 discos de São João que são premiados. São João é Forró Todos os Tempos e Forró Lunar, 2. Afora isso, eu tenho Coração Bobo, que é uma música de forró. Tal. E tenho outras. Então, dentro do show de São João, eu procuro fazer um repertório junino, um repertório onde é o Alceu de São Bento do Una, é o menininho que gosta, que ouviu os sanfoneiros, etc. Eu assisti a live de São João, foi ótima no ano passado. O Foi, Andrezinho também assistiu. Assisti lá no Instagram dele. Assisti, claro, obrigação. Baqueiro não sei, porque Baqueiro não tem Instagram. Sim, aí chega no carnaval. Mas eu acompanhei, sim. Eu viro carnavalesco. É aquele menino que estava na Rua dos Palmares, que ouviu tudo aqui dentro, porque eu tenho muitas músicas de carnaval. Quando chega em festival de violão, eu posso ir para aí fazer um show no Castro Alves de violão, com um show de violão. Aí, como eu posso também fazer um show com a Orquestra Ouro Preto, vamos dar um exemplo. Tá. Só que, quando chega em festival de rock, eu que não faço rock, mas que minha música tem uma pegada pesada quando eu quero, sabe como é que é? Eu tocando até frevo, maracatu, tudo é muito, muito forte, muita energia. Então, eu faço frevo também, como é que é? Faço esse outro tipo de som. Quando é para festival de rock. Então, por exemplo, já participei do John Rock aqui no Brasil, já participei lá em, vamos dizer, o Some Stage dos Estados Unidos, tem muito cantor de rock lá, 2 vezes. Eu já fiz em festival de jazz, entendeu? 5 vezes no Montreux. Eu tive no Cool Suíça, Jazz né, Festival, no Cool Jazz Festival, tá? Em tudo que é cantor, eu tenho, porque a nossa diversidade, inclusive nordestina, é tão grande, entendeu? Que eu consigo, como é o nome? Fazer show desse tipo de tudo. Entendeu o que eu estou falando? Olha, ao seu carnavalesco, ao seu do baião, forró, ao seu do rock, que não é rock, porque um cara de lá do New York Times, ele foi ver o meu show, não só o meu, né? Foi assistir o chamado Cool Jazz Festival, isso na década de 85, e quando ele me viu tocando... O ano que eu nasci. Que eu nasci, 85. Então, puta merda, tá velho pra caralho. Aí o seguinte, o cara, quando me viu, foi perguntar o que era, que tipo de show, de música era aquele. E aí meu tipo de música. Mas qual é o que é o tipo de música? O tipo de música vem aquilo que eu falei para vocês, vem do meu Nordeste, vem da cultura e tal. E o Luiz Gonzaga foi o cara que melhor definiu a minha música. Assim, de São João, quando eu fazia essas coisas assim, pesado. Sabe o que ele falou? Alceu, você tem um conjunto que é uma banda de pife elétrica. Ou seja, a guitarra e a flauta fazem a mesma coisa das bandas de pífano. Ou seja, elas tocam junto. Tal. E o cara do New York Times, não sabendo definir a minha música, fez os maiores elogios e colocou: é o rock que não é rock, a coisa mais diferente que ele viu no festival, que era o rock que não era rock. Bem, diga. Na internet, inclusive, o pessoal brinca, né, com essa sua diversidade e faz um trocadilho com o seu nome, né, que é ao seu dispor. Ao seu dispor. O que tiver, você tem a possibilidade de cantar, né, porque dependendo da ocasião, você tem ali uma carta na manga para tocar. Andrezinho, só uma curiosidade. Eu e o Paulo, nós trabalhamos em uma universidade federal, né? E no ano de 2016, nós trouxemos aqui para a aula inaugural uma aula show com o Armandinho. No ano seguinte, acabou que não deu certo. A gente tentou trazer Alceu Valença, né? Baqueiro que fez o contato, se não me engano, eram dois tipos diretamente com a esposa do Alceu. Eram 2 tipos de shows. Definimos quase tudo, mas aí a universidade entrou em contingenciamento de recursos, a gente não pôde trazê-lo. Você lembra que era um show mas com foi banda. Foi por pouco. Era um show com banda e um show acústico. Não foi isso? Na época? Eram 2? Não, foi dada a opção, né? Pra gente contratar uma coisa ou outra. São tantas possibilidades, né, Alceu? Que você tiver ali, você... E assim... Joga com várias posições. Jogador polivalente. Como aqui tem festa de São João, vamos
falar pro pessoal aí, ó, quando acabar a pandemia, uma hora vai acabar essa porra, né? Por isso que não vai acabar, uma hora acaba. E aí, na festa de São João, vamos contratar o seu Valença. Vamos trazer o homem. Gente. Entendeu? Ou então, se Ele quiser conhecer Barreiras. Se quiser cantar também o Grande carnaval. Tronco. Aqui também tem carnaval, aqui tem carnaval e São João. É uma cidade que tem os dois, né? Festas grandes, quer dizer, tinha, porque agora não tem nada. Né? Agora o que a gente tem que ficar. Nenhum, né? Agora espera. Agora que a gente. O que a gente tem que agora é aquietar o facho em casa, sossegar, né? Como diz aqui, mamãe. E eu pego o avião para onde? Você pega, aqui tem a Barreiras. Do aeroporto aqui. Se a pegar o voo da. Você vai pegar um voo da Azul do Rio para Belo Horizonte. Não tem nem... Você vai pegar um voo do Rio para Belo Horizonte, Belo Horizonte para cá. São 4 horas de viagem. 4 horas de viagem. Já estou lhe dizendo qual itinerário para você saber, viu? Quando for contratado. Para mim é muito pouco, 4 horas. Viajo muito. Gente, a conversa tá boa, mas está chegando naquela hora de dar tchau no Teletubbies. E eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. Como eu falei no início dessa entrevista, para mim, antes de ser jornalista, para ser qualquer coisa na vida, eu cresci ouvindo suas canções, como eu falei, e assim, é um grande orgulho tê-lo aqui no nosso programa e poder fazer essa entrevista com você, que para mim é uma entidade da música brasileira, uma entidade, eu não tenho um tom de chamar entidade, né? Eu não vou chamar de mito, porque mito é perigoso, mas é a entidade da música brasileira. E assim, poder fazer essa entrevista com meu amigo Paulo Baqueiro, que também é seu fã, e Andrezinho, que eu sei que também, antes de ser jornalista, ele é fã de Alceu Valença, né, Andrezinho? Então, assim, a gente está aqui... boa. A gente está aqui, ó, com um trio de tricolores, torcedores do Bahia, né? Eu, Paulo e Andrezinho, entrevistando um ídolo nosso. Então, a gente ganhou... E a gente transfere isso para os filhos, né? Eu ouço tanto Alceu Valença no meu carro, indo levar meus filhos para a escola, que eles... já ouvem também, já reconhecem, já sabem falar pelo nome ao ouvirem a música, né? Eita, então, assim, a gente vai transferindo isso para as novas gerações. Vamos nessa daí. Exatamente. Então, que sem pensar no amanhã. Ouçam sem pensar no amanhã o disco. Diga. Vocês são 3 baianos que têm uma devoção por um pernambucano, né? Diz que tem essa rixa, né? Diz que tem essa rixa. Aqui é um profundo respeito pela música, pela sua carreira, sua muito obrigado. Não elogie muito, não, que aí eu posso me meter a merda. Um abraço para vocês. Foi muito bom. Inteligência, todos muito inteligente. Boa entrevista. A pior coisa é muito difícil também pegar, né? É quando você pega um entrevistador que não entende coisa nenhuma do que você vai falar. Meu Deus, é complexo demais. Né? Mas isso aí todo mundo estava sabendo, estava conhecendo o objeto, né? E o que fazer, né? O objeto, eu digo, a ser pesquisado. Tá? Então, muito obrigado. Então, deixa uma mensagem, sabe o quê? Para o povo aqui de Barreiras, da Oeste FM, do programa Rolê, que está te ouvindo aí, feliz da vida. Alô, você de Barreiras, alô, vocês que estão assistindo, ouvindo em outras cidades, essa entrevista que eu dou para o pessoal de Barreiras. Eu quero deixar um abraço bem grande e eu acho que através da internet a gente quebrou as barreiras. Um abraço bem forte.